Salve Maria Santíssima, louvado seja o nome santo de nosso Senhor, Jesus Cristo, que para sempre será louvado. Frequentemente eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas em relação ao catolicismo. Eu separei 5 que são as mais comuns e vou colocar aqui para você as respostas. Quem sabe uma dessas perguntas não é a sua pergunta também. Portanto, fique até o final. O vídeo vai ser bem curtinho. A primeira dúvida é: o catolicismo é monoteísta? A resposta é sim. O catolicismo é monoteísta. Nós, católicos, somos monoteístas, o que significa dizer que nós pertencemos a uma religião e seguimos a uma doutrina que acredita e defende a existência de uma só divindade. Significa que nós prestamos culto e adoração a um só Deus. Para acrescentar, nós que somos católicos monoteístas, ou seja, acreditamos num só Deus, cremos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma única natureza divina. O Pai que tudo criou, o Filho, nascido da Virgem Maria, que veio ao mundo, viveu como homem, morreu por amor a nós, porém ressuscitou e estará conosco por promessa dele mesmo até o fim dos tempos. E o Espírito Santo, que nos consola, nos santifica e nos transforma. A segunda dúvida é uma dúvida muito comum. Católico lê a Bíblia? Sim, e muito, tá? Lemos muito. É óbvio, é evidente que eu não estou falando de todos os católicos. Claro que não. Em nosso meio, existem as pessoas que não têm instrução. São pessoas analfabetas e também católicos do IBGE. Você conhece algum? Eu conheço. Estes são aqueles católicos que só se dizem católicos. Eles estão ditos católicos só por obrigação ou, sei lá, por qualquer outro motivo. São pessoas que não têm nenhum compromisso com os sacramentos da igreja e por aí vai. Portanto, os católicos leem e estudam a Bíblia, com exceção destes que eu citei. O que não é comum é que nós, católicos, andemos com a Bíblia debaixo do braço, assim como os nossos irmãos protestantes fazem. Talvez por isso a dúvida se nós lemos ou não a Bíblia. A resposta é que sim, lemos muito. Não só a Bíblia, mas muitas outras obras. A Igreja Católica tem um tripé: a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Estes são os 3 pilares da Igreja Católica. Aqui é bom lembrar que a Bíblia que nós temos não caiu do céu de capinha bonitinha, arrumadinha no nosso colo, nas nossas mãos. Foi preciso muito estudo, muita dedicação e muita fé para que a Bíblia hoje existisse para nós. Então, nós lemos muito a Bíblia, estudamos muito a Bíblia, mas também estudamos e lemos muito o Catecismo da Igreja Católica, que é baseado na Bíblia, que é, para nós católicos, a palavra de Deus. Agora, essa terceira aqui, ela é tão comum que já virou normalidade. A pergunta é a seguinte: é verdade que se casar na Igreja Católica não pode se separar? Surpreenda-se com a resposta: não, não é verdade. Essa pergunta ela precisa ser respondida de maneira bem clara, bem explicada, para que não haja confusão, dúvida e mistureba. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, o matrimônio é indissolúvel. O casamento é para sempre. Ponto. Acontece que existe uma série de fatores que faz com que o divórcio civil possa acontecer. Quanto à Igreja Católica, existe algo chamado nulidade matrimonial. Muita gente não sabe, mas existe algo chamado nulidade matrimonial. E o que seria isso? A nulidade matrimonial é concedida
pela igreja para alguns casais, para alguns casos que a igreja considera a nulidade daquele casamento. Veja, não é anulação do casamento. Não vai tornar o casamento anulado, e sim inválido perante a igreja. Óbvio que este procedimento acontece depois de provas, documentações, testemunhas e análise do tribunal eclesiástico. A igreja, ela não é tirana, como muitas pessoas acham, e ela tem muito amor a nós, tem muito amor por nós. E é por esta razão que, em alguns casos, é permitido, sim, o afastamento do homem e da mulher. Veja, casamentos devem ser com consentimento de ambos. Violência ou medo extremo, por exemplo, é passivo de nulidade matrimonial. O casamento será considerado inválido. E por quê? Porque um dos dois não foi se casar de livre e espontânea vontade. Mas isso não vale só para quem se casou nestas condições, estas que eu acabei de citar. Mas, se o casal, homem/mulher, vive num casamento onde há agressões físicas, morais, falta de suprimento de alimento, risco de morte para ambos, homem, mulher e filhos, problemas psiquiátricos comprovados e que podem, de uma hora para outra, sim causar danos irreversíveis ao cônjuge ou aos filhos. E vai aí nessa linha. Nesses casos, a igreja pode sim conceder a nulidade matrimonial àquele casal após, obviamente, o exame de cada situação. Cada caso é um caso. Então, há a análise da situação e, então, a decisão do tribunal eclesiástico competente em relação à concessão da nulidade matrimonial. Há de se lembrar que nenhum poder, seja da igreja ou da justiça, pode obrigar quem quer que seja a permanecer num matrimônio, num lar ou num lugar onde há risco para seus filhos, sua vida, agressões físicas, morais, risco de morte, como eu já falei lá atrás, não suprimento de alimentos, maus tratos, etc. Feita a análise da igreja e uma vez concedida a nulidade, ambos estão livres para se casarem novamente. Quem é viúvo também pode se casar de novo. Vamos lembrar que o amor humano não tolera a experiência. Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2364. Dá uma passadinha lá. Quarta pergunta, o que a igreja fala sobre o incesto? Bem, o incesto são as relações íntimas entre pessoas do mesmo sangue, parentes ou pessoas bem próximas, em graus muito próximos, pai, mãe, filho, irmãos, tios, sobrinhos e por aí vai. É algo que a igreja abomina por completo. São Paulo define essa falta como uma falta muito grave. O incesto corrompe as relações familiares e indica literalmente uma regressão à animalidade. Essa citação está lá no Catecismo também, no seu parágrafo 2207. O incesto é algo que ofende profundamente ao nosso Deus e também à Igreja Católica. Quinta e última pergunta, por que é que os padres não podem se casar? Podem, eu vou colocar entre aspas para responder. Vamos lá. Quando você entra para trabalhar numa empresa, existem regras naquela empresa e você precisa segui-las, ok? Ok. No sacerdócio também é assim. Na empresa você é obrigado a entrar naquela empresa? Claro que não. Mas, uma vez que você aceitou trabalhar lá, você precisa seguir as regras impostas. Tudo bem? No sacerdócio acontece da mesma forma. Os padres aceitam a condição de viver em prol somente da igreja e para a igreja. Eles aceitam, eles não são obrigados, eles escolhem isso para a vida deles.
Entende? Isso é uma escolha. Se ele quis ser padre, ele tem vocação para ser padre, se ele foi chamado para tal, e se ele se abriu e aceitou, o celibato nada mais é do que uma das regras para um padre. Eles decidem, eles fazem as escolhas deles em relação à igreja. Eles se consagram com indiviso coração ao Senhor, somente ao Senhor, e para cuidar das coisas do Senhor. Muitas pessoas acham que o padre vai, celebra a missa e volta para a casa paroquial, cruza as pernas e vai assistir desenho. Não, nada a ver, irmão. Não, está muito longe disso. Os padres, eles estão, assim como os policiais, os militares, 24 horas de serviço. Por quê? Mesmo quando o policial está de folga, ele também pode ser chamado para um trabalho. E ele precisa estar pronto para tal. O padre é assim também. Mesmo em sua folga, é possível sim que ele seja solicitado, às vezes só tem ele próximo, e ele sim vai fazer o trabalho dele de padre. Ele passa o tempo dele em celebrações de missa, em visitar hospitais, em visitar doentes, em levar a oração para algum lugar que foi solicitado, para coisas que precisam ser feitas de uma hora para outra. Em resumo, o padre ele precisa estar à disposição da igreja 24 horas por dia. E se nós pensarmos minimamente, vamos entender que não há possibilidade de constituir uma família vivendo somente para a igreja, como assim eles escolheram. Então, para colocar uma pedra em cima dessa questão de o padre não pode, parece que ele está sendo obrigado a isso. Não, ele passa a ser obrigado a isso depois que ele decide optar por aquilo. É escolha dele. Aí entra a vocação, entra a vontade, o querer, o desejo de servir somente à igreja. Ou seja, não há como ele ter uma família se ele vai viver em função somente da igreja. Nesse caso, há dois caminhos: a não escolha por ser padre ou, se ele já for padre, a opção de pedir para deixar de ser padre. Aí sim haverá um processo para este fim. Aí então ele poderá se casar e constituir uma família. Então ele não é obrigado, porque ele não é obrigado a ser padre. Mas uma vez que ele entrou para o sacerdócio, ele aceitou as regras, ele vai seguir como reza o protocolo. Lembrando que nenhum padre está obrigado a ser padre. Ele pode sim deixar de sê-lo a qualquer momento, desde que ele queira. Bom, espero que este vídeo tenha respondido a sua dúvida, caso uma dessas perguntas tenha sido a sua dúvida. Curta, comenta, compartilha e ajuda o nosso canal a levar mais da nossa igreja para outras pessoas. Muito obrigada por você assistir e que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conduza sempre pelo bom caminho. Salve Maria Santíssima! Um grande beijo e até a próxima!